Deus que rege a história, que é Senhor da história, que governa tudo e todos, e Ele é aquele que, com todo o poder, com todos os atributos que tem, se lembra da nossa vida tão pequena, tão necessitada. É o que o salmista Davi nos ensina. Então nós vamos ler esse texto, é um versículo só do Salmo 40, mas eu quero incentivar você a ler o Salmo todo depois em casa. Lembrando que Davi, nesse tempo, ele não era o pastor de ovelhas, que cuidava apenas do rebanho, que era um ilustre desconhecido no reino de Israel. Quando ele escreve esse texto, ele já é rei. Ele já se assenta a uma mesa de finas iguarias. Ele já tem recursos, muito recurso nos seus cofres pessoais. Tanto é que depois ele faz uma doação de parte desses recursos para a construção do templo que Salomão, seu filho, vai construir. E a oferta que ele faz é muito generosa, é muito grandiosa em termos financeiros. Então a gente não pode ver Davi como um homem necessitado economicamente. É rei. Se assenta num trono poderoso, num trono forte, e faz de Israel uma nação muito forte, muito respeitada. É um dos grandes reis de Israel, o rei Davi. Mas ele, de fato, se coloca diante da grandeza de Deus e de tudo que Deus representa para a sua vida, para a sua história e para a história de Israel, seu povo. E ele descreve algumas coisas neste salmo, do agir do Senhor, das vitórias que Deus dá, da atenção no suprir de necessidades, da proteção diante de inimigos, porque ele considera um pouco do seu caminho. Davi considera o seu caminho, as suas veredas. Ele começa a perceber que diante de Deus nós somos muito pobres, muito necessitados. Nós vamos ler esse texto, que já está aí projetado, é um versículo, né? O último versículo deste Salmo 40. E depois nós vamos meditar também no clamor que o necessitado precisa fazer, pode fazer diante de Deus. Porque o que Davi está falando aí, ele é relembrando algum agir de Deus e depois trazendo diante de Deus o seu clamor, reconhecendo as suas necessidades. Então não é a nossa conta bancária em dia, nem o nosso trabalho sendo bem sucedido, ou as posições que nós ocupamos, que faz de nós um rico, um abastado, mas a condição de ser humano diante de Deus vai fazer de nós sempre um pobre necessitado. Então nós temos que nos colocar diante de Deus como Davi, para elevar a Ele o nosso clamor, para que venha dele o socorro, o auxílio, a providência, o suprir daquelas coisas tantas que nós precisamos e que às vezes não podemos fazer nada para obter, senão esperar na boa mão do Senhor, que sempre nos ajuda, que sempre trabalha em nosso favor. Eu vou ler depois as vozes femininas, as irmãs. Quando as vozes femininas encerrarem, nós, os homens, vamos ler também de novo. Eu vou ler segunda vez, né, com vocês, irmãos. Tá bom? Esse mesmo versículo já está projetado aqui. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que Deus acrescente graça à nossa vida na reflexão que fazemos desse texto da sua palavra. Só não estou conseguindo mudar aqui, mas acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver. Aí, agora consertou. Obrigado. Muito bem. Primeira coisa que Davi considera é quem ele é, quem nós somos. Quem sou eu?
Na nossa humanidade, no conduzir da nossa vida, às vezes nós achamos que somos muita coisa, que podemos muito, que somos merecedores de honra, né? Que merecemos reconhecimento por tudo aquilo que já fizemos. Essas coisas todas podem até nem ser pecado, né? Mas às vezes traz para nós um sentimento pecaminoso, de soberba, de eu achar, de eu pensar que eu sou melhor do que o outro, que eu posso mais do que ele, que eu alcanço mais, que eu faço mais, que eu venci mais vezes, que eu tenho dons, que eu tenho posição muito mais elevada. Por isso eu sou maior do que ele ou do que ela. Às vezes nós pensamos que isso é um sentimento muito comum, né, na nossa vida, de que nós somos mais importantes. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vemos que não. Somos todos iguais. Há um outro texto aqui, que é do Salmo 72, e hoje nós vamos caminhar um pouco por alguns salmos que vão nos lembrar e fortalecer essas verdades para nós, do verso 12 e 13. Porque ele livra o necessitado quando clama, como também ao aflito, que não tem quem o ajude. Compadece do pobre e do necessitado, e a vida dos necessitados ele salva. Então Davi está considerando algumas situações, mesmo sendo rei, mesmo se assentando às vezes numa mesa farta, mesmo tendo um título grandioso, o maior de Israel. E ele está considerando de que há alguns momentos em que, se não fosse o Senhor, o que teria sido dele? O que teria acontecido com a sua vida, com a sua história? Se Deus não estendesse para ele a mão, se Deus não o guardasse, se Deus não o guiasse num bom caminho, se Deus não o instruísse, não desse sabedoria, um bom conselho, para uma tomada de decisão acertada. Como seria? Apesar da grandiosidade do seu título como rei de Israel e do seu trono, apesar de saber que ele vai crescendo e prosperando como pessoa e como rei, e Israel prospera como nação. Mas ele considera as aflições, ele considera as lutas, ele considera os inimigos, ele considera as circunstâncias adversas que o surpreenderam no decurso do tempo da vida, ele considera os planos que ele fez e de repente foram frustrados. Ele considera a fragilidade da vida humana. Hoje ele está aqui, amanhã quem sabe. Hoje nós estamos vivos, e amanhã? Quem pode garantir a nossa sobrevivência? Nós esperamos chegar aos 100 anos, aos 100 e poucos anos, né? Mas nós sabemos que ninguém pode ter essa certeza, pode trazer essa certeza. É só olhar à nossa volta, há muitos que já passaram, que hoje já estão com o Senhor. Alguns novos, alguns mais idosos, outros bem anciãos, né? Mas todos, até na sua própria vida, até aqueles que viveram longevidade, sabem que o viveram pela graça de Deus. Houve um cuidado de Deus, houve um guardado do Senhor, porque eles mesmos viveram situações, circunstâncias que eles não sabiam se iriam resistir. Sem falar na resistência da família, do casamento, sem falar no fortalecimento, na existência, no vigor dos filhos e no sucesso deles, nos seus projetos, nos seus estudos, nas suas intenções, nas suas ações, na realização de sonhos e projetos, quando pensavam em vida profissional, em vida familiar. Quem pode garantir? Quem pode dar certeza? Ninguém pode. Fazemos os nossos planos e eles são mudados muito facilmente. E o salmista chega a perguntar assim: o que é o homem? O que é a vida humana? Como a flor do campo, viceja, floresce, de manhã, à tarde, murcha e seca. Um quanto ligeiro é a nossa história, especialmente se comparamos o nosso tempo aqui com a eternidade de Deus. O que é 100 anos, comparado à eternidade de Deus? Piscar de olhos. E já passou.
Então, Davi começa a considerar, né? Quando eu olho para o outro, eu acho que eu sou grande, eu acho que eu estou bem lá na frente, eu acho que eu não tenho necessidade quase nenhuma. Quando eu olho para o ser humano, porque eu tenho a minha casa, eu consigo ganhar o meu salário, pagar as minhas contas, eu tenho gozado de boa saúde, eu tenho bons amigos, eu consigo ir e vir para o meu trabalho, eu exerço bem a minha profissão. Então, quando eu olho para o ser humano, eu posso me sentir assim, uma pessoa grande, né? Uma pessoa que conquistou muito, que precisa de muito pouco. E Davi poderia se sentir assim se ele olhasse para o homem, mas quando ele olha para Deus, ele fala: sou pobre, necessitado, sou como a névoa que o vento dispersa. O que é a minha vida? O que é o homem? Para que o Senhor, tão grandioso, dele se lembre. Então, dependendo qual é a minha referência, eu posso me sentir alguém. Dependendo da minha referência, eu me sinto um ninguém. Davi está olhando para o Senhor, está olhando para a história e contemplando o agir do Senhor. O que ele fez e o que Deus fez. O que ele alcançou e o que Deus o ajudou a alcançar ou lhe deu como vitória. Nós cantamos aqui que ele é aquele que pode erguer a sua voz, né? E aquilo que era difícil para nós, de repente fica fácil para ele resolver. E aquilo que a gente não tinha condição de resolver, a tempestade que a gente não tinha condição de vencer, logo se acalma. Então depende da referência. Posso me sentir alguém, um habilidoso marinheiro, como Pedro, Tiago, João, André, atravessando o mar da Galileia tantas vezes. Mas quando a tempestade era muito forte, eles percebiam que não dava para eles. E quando Cristo erguia a sua voz, eles perguntavam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então a primeira coisa que nós temos que considerar, e que Davi considera, é o nosso coração. Quem nós somos diante de um Deus tão grande? O que representa a minha vida diante de tantos seres humanos que já passaram pela história desse mundo? O que representa a minha vida dentro de uma criação de Deus, em tudo aquilo que existe, que Deus conhece e sabe muito bem, porque do nada fez todas as coisas, com o poder da sua palavra. Cada vez o ser humano se surpreende mais, né? Quão pequenininho ele é, diante de uma criação tão grandiosa. Tão insignificante é a minha história. Mas às vezes eu me acho assim mais importante. Às vezes eu me sinto melhor ou maior que o outro. Mas quando me coloco dentro do tamanho da criação de Deus, eu sei, eu não sou nada. Mesmo assim, Davi sabe de uma coisa. Mesmo sendo pobre, sendo necessitado, o Senhor é aquele que ainda se lembra de mim. Então Deus cuida de mim. Porque Ele me conhece. Ele conhece a minha história, Ele conhece a minha vida. Ele conhece a minha dor. Ele conhece a minha possibilidade. Ele conhece a minha impossibilidade. Ele sabe daquilo que eu tenho condição e do que eu não tenho condição. E Ele sabe que o que eu tenho condição é muito pouco de tudo aquilo que a vida espera de mim, que a situação, que as circunstâncias às vezes espera que eu faça. Fico muitas das vezes com o coração cheio de interrogações sobre o que fazer, qual o melhor caminho, qual a melhor decisão. Em alguns momentos eu fico mesmo de mãos e pés atados. Não consigo dar um passo, não consigo tomar uma ação, uma atitude. Estou preso, amarrado. Mesmo que eu quisesse fazer, eu não posso fazer. Não tenho como fazer. Mesmo que eu tentasse resolver, eu não ia chegar em resultado nenhum. Ia gastar mais um esforço, se é que eu já não estou esgotado de tanto me empenhar, de tanto buscar recursos. Davi sabe disso. Algumas coisas passavam por ele, Deus o abençoava e algumas vitórias vinham. Outras Deus fazia sozinho, porque ele estava de mãos e pés atados. E é Deus quem o guardava, é Deus quem lhe concedia a vitória. É Deus quem cuidava. Então, quando nós consideramos a nossa vida,
quando nós consideramos as nossas aflições, os nossos temores, as nossas lutas, como nós cantamos, né? Consideramos tudo aquilo que a gente atravessa, tudo aquilo que às vezes aparece para a gente enfrentar, nós percebemos que precisamos do cuidado de Deus. Se não for o Senhor, o que será de nós? Se não for o Senhor que nos ajude. Se não for o Senhor que envia os seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Se não for os anjos de Deus que se acampem ao nosso redor para nos livrar do mal. Domingo passado eu falei disso. Às vezes nós temos que receber o cuidado de Deus até para nos livrar de nós mesmos, né? Da nossa maldade, da nossa hipocrisia, né? Quando nós consideramos aqui alguns dos nossos pecados. São ações que destroem a nossa própria vida, a nossa própria casa, a nossa alegria, a nossa felicidade, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós que praticamos, nós realizamos, nós destruímos com as nossas mãos, com os pecados, com a iniquidade do nosso viver. Então Deus cuida de nós, nos protegendo até de nós mesmos. Quanto mais do inimigo que está à nossa volta. Quanto mais daquele que quer nos prejudicar. Quanto mais o inimigo das nossas almas, o diabo, que fica ao nosso derredor, procurando um tempo oportuno, um momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, para dar o seu murro, para espancar com violência e para arrombar o muro da nossa vida e criar um grande dano na nossa história. Quem pode nos livrar da peste que se propaga de dia, ou da seta, dos dados inflamados do inimigo que são lançados contra nós? Só o amor de Deus, só o cuidado da boa mão de Deus. E Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. Nós pensamos até no coração, na vida do ímpio, Deus manifesta cuidado ao justo e ao injusto. Quando Ele traz uma chuva para a terra como a de hoje, que pode regá-la e torná-la produtiva, para que eu, você e outros muitos da cidade possam ter o pão de cada dia sobre a mesa. Deus cuida de nós. Daqueles que estão aqui adorando, de outros que não estão aqui. Apesar de sermos quem somos. Apesar de sermos maus e desobedientes. Mas o Senhor é aquele que, mesmo assim, não nos tratando segundo o nosso pecado, não nos considerando apenas como pecadores, embora sabendo que nós somos pecadores, providenciou em Cristo tão grandiosa salvação para nós, cuidando do bem-estar da nossa vida, da nossa alma, da nossa eternidade, agindo em Cristo, trazendo dos céus a Cristo Jesus, o seu Filho, o entregando em favor de nós naquela cruz do Calvário, pagando o Senhor Jesus o preço que eu não podia pagar, o preço do pecado, que me condenava à eternidade sem Deus, que me mantinha distante da graça e da glória de Deus. Mas sendo o Senhor rico em amor, quando éramos ainda pecadores, Ele nos amou, enviando a Cristo Jesus, que nos amou até a morte, e morte de cruz. Cuidado de Deus a nossa alma. Trazendo ao pobre e necessitado, condenado à eternidade sem Deus, condenando a sua alma ao inferno, que nada poderia fazer por si mesmo, trazendo a esse pobre, a esse necessitado, uma graça grandiosa que o enriquece, fazendo dele um herdeiro do reino dos céus. Dando àquele que ia viver a eternidade sem Deus, no choro, ranger de dente, num fim trágico, num fim de alegria, de gozo, de paz, numa vida com Deus para todo sempre, onde não há choro, nem lágrima, nem ranger de dentes, onde todas as aflições desse tempo já passaram, e eis que tudo se fez novo, no novo céu, na nova terra. Davi está dizendo, eu reconheço, sou pobre, sou necessitado, mas eu conto com o cuidado de Deus, Deus cuida de mim. Apesar de ser mau, apesar de ser pecador,
apesar de cometer os meus erros, apesar de me envolver com coisas que Deus não se agrada, apesar de tudo, o Senhor é aquele que cuida de mim. Até na minha infidelidade, o Deus que é fiel se mantém cuidando, zelando pelo bem-estar da minha vida. E Ele faz isso para mim, Ele faz isso para você, Ele faz isso para brasileiros e para japoneses, e para coreanos, quer seja na Coreia do Norte ou do Sul. Ele age assim para ricos e pobres, para pretos e brancos. Não há discriminação nem preconceito pelo amor de Deus que se manifesta em nosso favor em Cristo Jesus. Deus é aquele que cuida de mim, nos dando grandiosa salvação, porque Ele jamais há de nos negar o seu perdão. E é só você parar para perceber o quanto você já recebeu. Quanto Deus já fez, quanto cuidado já veio de Deus para a sua vida, para a sua casa, para pessoas em favor de quem você orou até aqui. Em momentos, em situações onde você não tinha como fazer, não tinha como levar proteção, não tinha como levar cuidado, não tinha como aquecer do frio, mas Deus providenciou alguém, Deus providenciou alguma maneira, algum jeito, para abrir uma porta, para acolher alguém, para estender uma mão, para aparecer, para surgir um socorro, na manifestação de cuidado de Deus com a sua vida, ou de alguém em favor de quem você orou. Por situações comuns, corriqueiras, ou por situações extraordinárias, difíceis, duras, onde você pensava, não vai ter jeito não, mas Deus veio com o seu cuidado e deu um jeito. Não é por merecimento nosso, porque nós somos pobres, necessitados, pecadores, não merecemos nada, mas é pelo amor de Deus, porque Ele nos ama, é o amor do Pai que se manifesta. Davi está dizendo, na minha necessidade, na minha pobreza, Deus é aquele que cuida de mim. Por quê? Quem é o Senhor? Aí ele vai dizer, tu és o meu amparo, meu libertador. Se eu desse para você a oportunidade de proclamar aqui, acho que você poderia proclamar um dos atributos de Deus que tem socorrido a sua vida, que tem trazido cuidado à sua vida. Por esses dias, por esse ano, que vai caminhando também a passos largos para o fim. Se você tivesse que declarar numa palavra, o que Deus representa para você esse ano, Davi está dizendo, para mim o Senhor é amparo, para mim o Senhor é libertador, para outros Ele é refúgio, para outros é alegria, para outros é compaixão, para outros é perdão, para outros é graça, para alguns é refrigério, para outros é proteção, para outros Deus é amor, para outros Deus é salvação. Eu não sei qual característica, qual atributo de Deus sobe aí na sua mente, floresce aí no seu coração, mas o que Davi está dizendo é, em razão do tempo, dos últimos tempos que eu vivi, em razão do que eu vou declarando aqui, eu percebo que o Senhor tem sido meu amparo, o Senhor tem sido meu libertador, isso Ele é. Em alguns momentos Ele era o Senhor dos exércitos, o Senhor que vence as batalhas. Hoje pela manhã nós cantamos um cântico dos muitos nomes de Deus. Em cada nome uma característica especial de cuidado, de carinho. Jeová, Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Sequenu, Yavé, minha justiça é. Às vezes Ele é o Deus da nossa justiça, né? No tempo da injustiça contra a nossa vida. Então Davi está seguro, está certo de que ele é pobre, sim, ele é necessitado, sim. Quando ele se compara à grandeza de Deus e à grandeza da criação de Deus, ele percebe quão pequenininho que ele é, quão insignificante ele é, mesmo sendo rei, mesmo sendo importante na sua nação, mesmo sendo grande o seu nome. Não representa nada diante do nome de Deus. É a névoa que o vento dispersa. E diante da situação e diante da circunstância, seu plano, sua vida é muito frágil. Falha muito facilmente.
mãos e pés atados. Mas ele conta com o cuidado de Deus, porque Deus se manifesta para ele como amparo, como libertador. No Salmo 91, como é que Deus manifesta para nós? Como é que o Salmo começa? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descanso. Às vezes o que a gente precisa é um descanso, né? Um momento de descanso para retomar força, para retomar energia, para recolocar as coisas em ordem, para respirar fundo, para levantar de novo. Deus se torna a sombra do Onipotente na nossa vida. A sombra onipotente onde descansamos. Em outro momento ele vai dizer assim, ele é o meu pastor, nada me falta. Cuidado de Deus, que faz com que a gente conheça cada vez mais o Senhor. Em cada momento da nossa vida, Deus se revela como algo novo, como algo bom, como um atributo que nos assiste, que nos socorre, que nos ampara. Salmo 115, o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ele está vendo, está sentindo a misericórdia e a fidelidade de Deus conduzir a sua vida. E ele vai colocando no Senhor a sua confiança, enquanto outros povos buscam outros deuses, criados por mão humana. Tem olhos que não veem, tem boca que não fala, tem ouvidos que não ouvem, tem mãos que não apalpam, nada pode fazer por aqueles que o buscam. Mas o salmista no Salmo 115 não, vê um Deus que cuida com seus atributos, com a sua fidelidade. Ele vem ao nosso encontro, apesar da gente ser tão pequenininho diante da grandeza de Deus, mas ele se lembra de nós. E se manifesta junto à nossa vida, à nossa história. É interessante a comparação que Elias faz com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que ele busca, e Baal, buscado pelos filhos de Baal naquele sacrifício lá no monte, né? Eles estão todos clamando e Elias vai dizer, vai mais alto. Quem sabe ele esqueceu de vocês ou está ocupado fazendo outra coisa que não se lembre de vós. Está envolvido em uma outra ação, numa outra atividade, está socorrendo alguém mais importante. Mas quando ele restaura o altar e ele clama, ele sabe que ele é só um, só ele, sozinho. E Deus se lembra dele. Deus não está tão ocupado, não está tão distraído, para que não possa se lembrar de uma pessoa que manifesta diante de Deus a sua confiança. E se nós formos considerar a condição de Elias como ser humano naquele momento, ele era um homem pobre e necessitado, porque ele não podia fazer descer fogo do céu. E ele sabia que não podia, só o Deus pode. Mas o Senhor que cuida dele, com sua grandeza e poder se manifesta, rompe os céus e desce naquele monte e consome aquele altar, porque ouviu a prece do seu servo. Deus foi socorro para Elias naquela noite. Como foi em outras tantas noites, em outros tantos momentos. Mas naquele momento, se Elias tivesse que proclamar e dizer, Deus é Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro. Que bênção, meu irmão, saber que Davi considerava os seus caminhos, se colocava diante do Senhor como pobre, como necessitado, pedia de Deus cuidado e viu o Senhor agindo em seu favor, sendo ele ser humano comum como eu e você, tão necessitado, tão pobre como qualquer um de nós, mas tendo a atenção de um Deus tão grande, né? Sabendo que Deus se lembra dele, como tem se lembrado de nós o Senhor. Deus é meu amparo, é meu socorro, é meu libertador, é meu salvador por meio da fé que exerço em Cristo. O que ele tem sido para você? Com certeza alguma palavra, alguma expressão, que por esses dias você precisou e Deus se manifestou
dessa maneira. Quem sabe como aquele Deus sábio, né? Como aquele Deus de confiança. Há um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, se você puder abrir, abra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. O texto vai dizer: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, principal. Quem é o Senhor? O Senhor que se lembra de mim, mesmo sendo eu o principal pecador. De forma tão amorosa, tão grandiosa, tão cuidadosa com a minha vida, se tornou o meu Salvador, enviou seu Filho para suprir a minha pobreza, a pobreza da minha alma, a necessidade do perdão do meu pecado. E é por isso que ele agiu em meu favor, com cuidado grandioso em Cristo Jesus. Então Davi está se lembrando quem ele é, está se lembrando do cuidado de Deus, em razão de quem Deus é. Ele cuida, porque ele é isso tudo aí um pouco mais. Ele é o Deus para o qual não há impossíveis. E o que eu devo fazer então? É o que ele faz. Tu és o meu amparo, meu libertador, não te detenhas. Ó Deus meu. Ele está dizendo, não mede esforços não. Não deixe que nada te impeça. Não te detenhas. Fique à vontade. Faça o que tiver que fazer. Faça como tiver que fazer. Faça o que a vontade do Senhor tem a realizar. Não te detenhas, ó Deus meu. Clamor do necessitado. O Senhor atende o meu clamor. Salmo 142, 6. Como atendeu o clamor de Davi, ou de Elias, ou como tem atendido o seu clamor também, diante da sua luta, diante da sua situação, circunstância difícil, diante daquele momento que o seu coração se atemoriza, diante daquele tempo de tempestade que você não consegue conduzir o barco da sua existência com muita segurança, diante daqueles momentos de temores ou de interrogações, de incertezas, que você não sabe bem para onde ir. O que você deve fazer? O que o pobre necessitado pode fazer? Erguer a sua voz e clamar: tem compaixão de mim e ajuda. Tem misericórdia de mim e perdoa. Qual foi o clamor do malfeitor na cruz quando reconheceu que Cristo era o Senhor do reino? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia está cheia de expressões, de frases, às vezes nem tão longas, de orações curtas, mas que busca ou que se levanta como um clamor diante de Deus, pedindo por socorro, pedindo por cuidado. E esse coração, Deus jamais negou o seu cuidado, o seu perdão. Às vezes ele nem falou nada. Ou ela só chegou por trás e tocou nas suas vestes. Ia saindo calada no meio da multidão. Porque Deus já havia ouvido seu clamor. Às vezes o clamor vem de um coração silencioso, outros nos momentos de um rosto tomado de lágrimas, como o de Ana. E Deus ouviu o seu clamor e lhe deu o filho, abrindo-lhe a madre, para que concebesse e nascesse Samuel e outros filhos e filhas que venham depois. Ao pobre, ao necessitado que clama, há cuidado de um Deus todo-poderoso que muito nos ama. E o propósito e o desejo do nosso coração é que possamos receber de Deus esse cuidado que a gente precisa,
que a família precisa, que a igreja precisa, que a nação brasileira precisa, que o mundo precisa. Posso citar aí o risco, o perigo, né, dessa guerra aí lá na Rússia, tão distante da gente, mas tão perto de nós nos seus efeitos. Né? Quando parece que a coisa vai caminhando para melhorar, parece, de repente, surge algo que nos preocupa mais, que agrava mais a situação. Do ser humano que tem o seu coração mau e que acha que é muito, e que pode muito, não entendeu ainda, não olhou ainda para a sua vida diante de Deus, tem olhado para a sua vida diante dos homens. Se sente forte e poderoso, mesmo sendo pobre e necessitado. Que o Senhor cuide, irmão, do pedido, da prece, do clamor, do seu coração, da sua alma. Que o Senhor atenda a sua prece, que Ele erga a sua voz. Que o nome de Cristo se levante em seu favor, nome sobre todo nome, e traga cuidado e graça à nossa vida. Eu marquei um texto aqui, que é Salmo capítulo 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.